Graça e a paz, dia 26 de janeiro de 2024. Estamos aí mais um dia com a nossa querida leitura bíblica. E a leitura de hoje será Mateus capítulo 26, um capítulo um pouco longo. Então peço que você se concentre, esteja atento. Tentarei ser breve, para não ficar uma leitura cansativa. Mas o importante é a gente prestar atenção. Não vou ficar indo e voltando, vou marcar, comentar talvez na hora e seguir. Vamos lá. Capítulos finais, né? Acredito que seja o último capítulo. Não, ainda tem outro. Vamos lá. A conspiração contra Jesus. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, Jesus disse aos seus discípulos: Como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Naquela ocasião, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás, e juntos planejaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Ok. Jesus é ungido em Betânia. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus, quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: por que esse desperdício? Este perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhes disse: por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim nem sempre terão. Quando derramou esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Eu asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro, onde este evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. A conspiração. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou: o que me darão se eu o entregar a vocês? E fixaram-lhe o preço, 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. A ceia do Senhor. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: onde quer que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu dizendo que entrassem na cidade, procurassem um certo homem e lhe dissessem: o mestre diz: o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus havia instruído e prepararam a Páscoa. Quer dizer que nem sabemos, né, quem é aqui. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12, e enquanto estavam comendo, ele disse: digo que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe, um após o outro: com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus: aquele que comeu comigo do prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor seria não haver nascido. Então Judas, que havia de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: sim, é você. Jesus sabia já. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isso é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice e deu graças, e o ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isso é o meu sangue da aliança. Olha só. Isso é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos para o perdão de pecados. Eu digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse:
ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: eu asseguro que ainda essa noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Jesus no Getsemane. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse: sentem-se aqui, enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiem e orem. Olha só, né? Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora, então Jesus passou 1 hora orando, no mínimo. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim esse cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Pode ver, olha só, que Jesus orou pela mesma coisa 2 vezes. Jesus pediu a mesma coisa 2 vezes. Mas o que é que ele falava? Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Este cálice em que eu beba, faça-se a tua vontade. Ou seja, a gente pede, mas também fala que seja feita a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Jesus orou 3 vezes pela mesma coisa. Depois que voltou aos seus discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12. Com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes: aquele a quem eu saudar com um beijo é ele, prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus perguntou: amigo, o que o traz? Nossa, aqui é tenso, porque Jesus chamou Judas de amigo, mesmo sabendo que ele iria traí-lo, que ele tinha traído, né? É forte, né? É forte. Não tem o que falar. Jesus já tinha perdoado Judas. Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: guarde a espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir a meu Pai, e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais 12 legiões de anjos? Como então se cumpririam as escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer dessa forma? Naquela hora, Jesus disse à multidão: estou chefiando alguma rebelião para que vocês venham prender-me com espadas e varas? Todos os dias eu estive ensinando no templo, e vocês não me prenderam. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Cumpriu o que Jesus disse. Jesus diante do Sinédrio.
Os que prenderam Jesus o levaram a Caifás, o sumo sacerdote, em cuja casa se haviam reunido os mestres da lei e os líderes religiosos. Olha só. Os sumos sacerdotes se haviam reunido, os mestres da lei e os líderes religiosos. Autoridades espirituais, né, autoridades religiosas, na verdade, estavam aí na casa do sumo sacerdote, na casa de Caifás. E Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver o que aconteceria. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando um depoimento falso contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte, mas nada encontraram, embora apresentassem muitas falsas testemunhas. Finalmente se apresentaram duas, que declararam: este homem disse, eu sou capaz de destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. E é verdade. Então o sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus: você não vai responder à acusação que estes fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio. O sumo sacerdote lhe disse: exijo que você jure pelo Deus vivo, se você é o Cristo, o Filho de Deus, diga-nos. Olha só. Aqui foi um momento crucial. Acho que qualquer um faria isso. O sumo sacerdote disse: se você for realmente filho de Deus, diz. Aí Jesus diz: tu mesmo disseste, respondeu Jesus. Mas eu digo a todos vós: chegarei ao dia em que vereis o Filho de Deus assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Foi quando o sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e disse: blasfemou, porque precisamos de mais testemunha. Vocês acabaram de ouvir a blasfêmia. O que acham? É réu de morte, responderam eles. Então alguns lhe cuspiram no rosto e lhe deram murros. Outros davam tapas e diziam: profetize-nos, Cristo. Quem foi que bateu em você? Eles acharam a blasfêmia. O que é que Jesus falou? Jesus falou o que aconteceu. Chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. A gente viu, quer dizer, não vimos, né? Mas Jesus está à direita de Deus e ele virá sobre as nuvens do céu. Eles acharam isso uma blasfêmia e foi o que a justificativa para condenar Jesus. E isso se cumpriu, né? Então não eram blasfêmias, era uma verdade, era um fato. Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse: você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada ouviu e disse aos que estavam ali: este homem estava com Jesus, o Nazareno. E ele, jurando, o negou outra vez: não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a lançar maldições e a jurar: não conheço esse homem. Imediatamente um galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali chorou amargamente. Imagina a amargura de Pedro nesse momento. É isso. Jesus estava começando a ser torturado, ele já havia sido condenado à morte. E no capítulo de amanhã a gente vai ver, né, como é que foi isso. Uma leitura longa, mas deu para imaginar bem cada etapa dessas. Tudo isso ele fez por amor. Tudo isso ele fez por nós. Deus abençoe e até amanhã.